Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham em mais um episódio do CMI Podcast. Hoje nós vamos conversar sobre a saúde do município, mais especificamente sobre o bloco cirúrgico do Hospital Municipal Eliane Martins. E para conversar com a gente está aqui o nosso querido doutor Ricardo Mansur. Felipe Mansur, perdão, doutor. Eu estava chamando só de Mansur, né? Felipe Mansur e Cláudia Barbosa. Ambos aí têm cargos de referência. O senhor é responsável pelo hospital, né? Muito boa tarde. Pelo bloco cirúrgico do hospital. Boa tarde, sim. Sou responsável técnico pelo bloco cirúrgico do Hospital Municipal de Patinga. Você, Cláudia, é enfermeira responsável também, né? Eu sou enfermeira coordenadora do bloco cirúrgico. Obrigada por terem vindo. O bloco cirúrgico é relativamente novo, foi inaugurado recentemente. Como é que foi essa inauguração, doutor? Então, nós estamos aí na luta desse bloco, né, Cláudia? Há muito tempo já, há alguns anos aí que a gente vem tentando montar isso junto com a prefeitura e conseguimos. Hoje o bloco tem pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Funcionando com cuidado da prefeitura, né? A prefeitura que tem o domínio, não é terceirizado nem nada. Então, assim, é muito bom, porque muitos pacientes que precisavam de cirurgia ficavam, às vezes, demorando, esperando, estão sendo resolvidos ali no bloco cirúrgico nosso ali. Da prefeitura, né? Cláudia, como é que foi esse processo para o município ter a autorização do Estado, né? Tem que fazer toda uma série de requisitos para inaugurar o bloco, né? Para atender diretamente a comunidade. Na verdade, o Estado já tem pressionado muito para ter um centro cirúrgico, né? Esse planejamento vem de longa data e abrir o centro cirúrgico, apesar de ser muito caro, é muito difícil montar um centro cirúrgico. A questão de custos, os insumos são muito caros. Foi uma parceria até, né? Foi um benefício não só para o município, não só para o cidadão, mas também para o Estado. Porque a nossa região é muito pequena, a gente tem poucas referências de cirurgias pelo SUS aqui no município. Tendo essa referência que o hospital é totalmente SUS, veio fazer uma diferença muito grande para a população. Eu imagino, né? A gente, do lado de cada casa legislativa, sempre escuta falar da fila, que a pessoa está numa fila. Então, é importante. Eu queria que você explicasse a questão de ser de baixa complexidade, as cirurgias que estão fazendo lá, por enquanto, ainda é baixa e média complexidade, não é isso? Isso, por enquanto nós estamos fazendo só cirurgia mais média complexidade e algumas de baixa complexidade, mas a grande maioria lá é de média complexidade, que é a responsabilidade do hospital, né? A ideia do hospital é fazer média complexidade, não fazer alta. Alta tem que ser hospital de maior porte. Então, assim, nós fazemos lá as apendicites, que são urgências. A grande maioria das cirurgias que nós estamos fazendo lá são de urgências. Então, a gente faz umas hérnias encarceradas, vesículas, essas vesículas inflamadas, com quem tem pedra na vesícula, né? Uhum. Inflama a vesícula, a gente está fazendo lá as apendicites e algumas coisas a mais. Mas está evoluindo cada vez mais. O número de cirurgia cada vez aumentando e ajudando mais a população aí. São quantas salas cirúrgicas? Uma única sala ou tem mais de uma de cirurgia? Nós temos 4 salas de cirurgias, mas a gente só está usando uma. A gente tem equipe, RH montado para uma sala de cirurgia só. Isso, nós estamos preparando para aumentar as outras salas ainda não. Nós não temos condição de fazer funcionar ao mesmo tempo, né? Nós estamos tendo uma sala só funcionando, apesar do bloco ter 4 salas cirúrgicas. É porque, para quem nos assiste, uma coisa é ter a sala física, outra coisa é ter equipe para trabalhar nessa sala, não é isso? E todo o equipamento também. Você tem que ter a mesa cirúrgica, você tem que ter o foco, você tem que ter o bisturi elétrico, você tem que ter o carrinho de anestesia. Instrumental cirúrgico, é muita coisa que envolve, né? Até só ter a sala de alvenaria, não. Mas né? Tem uma já a pleno vapor, né, doutor? Tem duas que tem condição de uso, mas nós estamos usando uma, basicamente, questão até de RH, de tudo, né? Tá. Na verdade, assim, a gente usa 3 salas, né? 2 para poder fazer jogada, né? Faz uma cirurgia, acaba e faz a outra para fazer mais rápido. E uma que é usada só para redução ortopédica. Então, nessa sala, a redução é feita na máquina, então não depende da mesa cirúrgica. Mas a gente já está no processo de compra desses 2 carrinhos de anestesia que faltam, mais a mesa cirúrgica e também um arco cirúrgico para a gente começar as cirurgias ortopédicas. O que é uma redução ortopédica, Cláudia? Quando
o paciente tem uma fratura e que precisa de puxar esse osso para poder localizar ele direitinho, porque ele pode... Para colocar ele no lugar de novo, né? É. Porque às vezes o osso sai, ele fica Exposto. desalinhado para alinhar ele e engessar. Aí tem que, às vezes, sedar o paciente por causa da dor, posiciona e põe o gesso para o osso colar certinho. Entendi. E é um procedimento cirúrgico, então. É, porque sob anestesia, né, geral, é inalatória, mas e são crianças, idosos, são pessoas bem fragilizadas. Normalmente não tem incisão, corte nem nada, mas é a posição mesmo, né? Mas você tem que ser feito sob sedação com auxílio de anestesista e tudo, né? Com E a equipamento gente faz uma adequado. média de 5, 6 reduções por dia. Durante a Nossa, como é semana. muito. As pessoas quebram muito em Patinga. É mais idoso? Vocês têm esse dado? Porque outro dia eu estava vendo que o que mata idoso é queda, né? Vendo uma matéria sobre o sapato que o idoso deve usar para evitar tanta queda. Essas reduções não, são pessoas mais novas, às vezes muitas crianças, o idoso, essa fratura do idoso aí já é uma fratura mais complexa que precisa de intervenção mais cuidadosa. Entendi. Deve ter muito acidente de trânsito também, Isso, né? moto, né? A tal da moto, né? Não, mas é mais queda, criança que caiu de bicicleta, que estava jogando bola e quebrou, adulto que caiu da bicicleta, então, ou mesmo dona de casa, está nessa faixa etária. Antes de existir o bloco cirúrgico, como era a limitação do município para indicar a outro hospital que fizesse essa cirurgia? Que a pessoa ia doente para lá, né, e passava pela triagem, tinha indicação de fazer a cirurgia. Como é que era? Então, normalmente ele vinha da UPA, o primeiro atendimento é feito na UPA, né? Aí, quando o médico que atendia lá, a equipe achava que tinha que internar, o paciente não podia ir para casa, teria que ter intervenção cirúrgica, algum cuidado maior, vem para o hospital municipal. Aí chega no hospital municipal, a equipe lá de cirurgia ou de ortopedia, que depende de qual que é a doença do paciente, né? Solicita transferência. Precisou operar? Tinha que transferir. Uma vesícula inflamada, tinha que ser transferido. Todos os pacientes tinham que ser transferidos para outra unidade hospitalar que tinha bloco cirúrgico e tinha equipe cirúrgica. Hoje, na cirurgia geral, a gente está conseguindo ficar com bastante coisa, reter muita coisa e ajudar bastante a saúde pública aqui da nossa região. Cláudia, explica para quem nos assiste em relação a essa ir para outra unidade, mas tem que fazer toda uma regulação no estado para ver se tem leito, não tem isso? Sim, sim. O paciente cirúrgico, ele entra no SUS-fácil, que a gente chama. Né? Se for de baixa complexidade, a gente tenta absorver no hospital, fazer no hospital mesmo. Quando é alta complexidade, aí tem que ser transferido para outro hospital. Mas hoje, por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico de apendicite, na UPA é feito contato com o hospital, ele consegue vir com o diagnóstico 9 horas, dependendo do dia, 11 horas ele já está sem apêndice. Então, ele vem para o hospital de jejum e já faz cirurgia no mesmo dia, na mesma hora. Então, isso a gente conseguiu resolver. Os pacientes que ficavam internados com crise, né, de vesícula, com dor, aguardando transferência e tal, hoje eles ficam no máximo um dia e a gente já puxa para poder fazer cirurgia. Então, assim, dentro do que a gente faz, ainda já está muito fácil. A gente já resolveu muitos casos. Imagina. Sem falar da cirurgia vascular, né? A gente tinha muitos casos de amputação, que precisava de fazer amputação, aí tinha que aguardar a transferência. Hoje não, hoje a gente já faz isso no hospital. Pé diabético. Esses pacientes com pé diabético, às vezes o dedinho fica isquêmico, né? Não tem circulação, acaba morrendo o dedo, tem que amputar um dedo, ou um pedaço do pé. Isso já está sendo, muita coisa dessa já está sendo feito lá no hospital também. Nós temos um cirurgião vascular lá, a equipe de cirurgia vascular, que também está fazendo bastante procedimento lá. Doutor, como é a sua equipe lá? Porque o senhor é responsável, o senhor é cirurgião geral e responsável, né, pelo bloco cirúrgico. Como é que é a sua equipe de trabalho? Então, nós temos a equipe nós dividimos a equipe do bloco e a equipe que passa a visita nos pacientes internados, né? No bloco, nós somos 4 cirurgiões operando, eu na coordenação, operando um pouco também, e temos um cirurgião vascular operando. Então, nós somos lá 6 cirurgiões, 5 geral e um sexto aí, que é um cirurgião vascular, para fazer esses pés aí, nessas amputações. E temos mais 5 anestesistas também na equipe do bloco cirúrgico. Isso é tudo servidor da casa, Tudo médico do município, isso, né? todo mundo servidor da prefeitura. Eu acredito que vocês deram uma andada boa nessa fila aí desses procedimentos, né?
Como é que está? Porque nós estamos operando mais a urgência. Sim. Aquele paciente ficava mais agarrado, pedindo a transferência. O eletivo a gente estava fazendo uma quantidade razoável. Não, a gente não tem constituição de fazer um volume grande para a fila, né, para assim, a fila diminuir muito. Mas a gente andou fazendo bastante eletivo, mas hoje o foco nosso maior é a urgência. Aquele paciente que não pode ficar esperando muito tempo para operar. Até por causa de risco, né? Isso. Em função da calamidade pública pela síndrome respiratória, os leitos ficaram exclusivos para a síndrome respiratória. Aí as cirurgias eletivas foram suspensas. No momento nós não estamos fazendo as eletivas por causa disso. Está faltando leito no hospital por causa da síndrome respiratória. Encheu muito o hospital, né? Antes desse podcast, a gente gravou um que já está no ar, com a doutora Carmelinda, e ela veio, você esteve aqui também com a gente, ela conversou sobre isso, né? Sobre o quanto está grave. Então, abra um adendo aí para as pessoas se vacinarem, né? Que foi a grande orientação dela. O bloco, o hospital é 100% SUS. 100% SUS. Acho que é a única na região, né? Da nossa cidade, ele é o único que é 100% SUS. É. E gerido pela prefeitura, né? Nem tem nada terceirizado lá, né? Todo mundo é da casa, funcionário Todos são servidores, concursados. E a gente tem um carinho muito grande pelo bloco. Tem uma satisfação pessoal da gente resolver esses problemas que aparecem. Tem algumas cirurgias assim que a gente fica assim, super feliz de ter feito, porque era o que o paciente precisava, na hora que ele precisava, de imediato. Está sendo bem legal gerir, construir esse serviço. Por falar em cirurgia, eu queria que vocês comentassem, hein? Apareceu na mídia que vocês fizeram lá uma captação de órgãos recente, né? Como é que foi? Sim, foi muito legal. Foi a primeira, né? Foi a primeira captação de múltiplos órgãos, né? Porque era feita a captação, mas era só de córnea. E para captar múltiplos órgãos é um pouco mais complexo. Então, a gente conseguiu fazer o diagnóstico de morte cefálica e programar essa captação. Veio o pessoal do MG Transplante e foi tirado córneas, rins, fígado, só não levou o coração, por causa da distância do centro. Mas foi uma experiência bacana poder, né, ajudar a comunidade assim. Eu acredito que tem muita gente envolvida no processo assim, né? Esse processo é bem complexo. Vai desde a equipe do centro cirúrgico, a equipe da UTI, serviço social, MG Transplante. Vem equipe de fora para poder fazer a captação, né? Então, assim, é uma logística bem às vezes tem que levar um rim desse para muito longe, né? Em Minas Gerais, né? Os transplantes são feitos em BH, né? Geralmente fazem em Belo Horizonte. Aí eles vêm às vezes de helicóptero, dessa vez eles ficaram no aeroporto mesmo e um carro de transporte levou até o hospital, mas às vezes eles podem descer perto do hospital, que tem um campo ali perto, aí eles, para agilizar, eles descem ali. Deve ser muito emocionante você captar um órgão, porque assim, enquanto tem a dor da família que perdeu um, também tem uma felicidade de ajudar o outro, né? Deve ser um momento bem marcante. Uma mistura de sentimentos. É bem assim, o filho que autorizou essa doação, ele foi muito bacana, muito maduro, mas é uma mistura de sentimentos mesmo. A gente fica alegre e triste porque é uma mãe, né? A gente é bem complicado. Nesse caso, então, foi uma mãe. Uma mãe. Doutor Mansur, o senhor trabalha lá e também trabalha na rede privada, em um outro hospital aqui no município. Como é que é atender 100% SUS? Então, o paciente, ele é diferente, ele é bem carinhoso, ele gosta de ser atendido, qualquer coisinha que você faz, ele já fica satisfeito, não precisa às vezes nem fazer muito, mas assim, é bem legal você ver o sistema público funcionando e resolvendo o problema do paciente, é bem legal, o paciente fica muito grato, porque ele imaginava que ele ia ficar muito tempo ali esperando aquilo. Então, assim, quando você consegue já chegar, já resolver, ele vai para casa rápido, recupera da cirurgia rápido, é muito interessante, é bem prazeroso a gente trabalhar com o serviço público. Que bom, e a gente também precisa de profissionais como o senhor, né? Que queiram prestar um bom serviço ao serviço público, porque muitos profissionais estão indo aí para a iniciativa privada, nem planos atendem mais, e a gente vai ficando muito refém, os que podem ainda pagam, mas cirurgia, eu acredito que uma cirurgia, por mais simples que ela seja, deve ser muito caro. O acesso à cirurgia é mais difícil, né? Na rede privada, não é?
pouca gente que tem condição de participar de fazer parte, de pagar uma cirurgia, né? Então, assim, eu acho que o município está se empenhando cada vez mais em melhorar esse bloco para resolver o problema da população aí, que não é simples de resolver, não. É muita gente precisando ser operada aí. Cláudia, como é que é feito esse fluxo para essa triagem? Atualmente vocês já responderam que só estão fazendo alguns eletivos, mas é urgência. Tá. Quando é um paciente de urgência, ele vem pela UPA. Então, ele vai para a UPA, interna, comunicado, a gente programa cirurgia, às vezes no mesmo dia. O paciente eletivo, ele faz um cadastro no SAM. O SAM faz os exames pré-operatórios todos e filtram e envia para a gente. Aí a gente tem uma consulta pré-operatória. Marca dia tal, vai consultar com o médico para poder agendar essa cirurgia. A partir do momento que vai agendando, a gente vai fazendo as eletivas durante o mês. E após a cirurgia, eles voltam para o retorno, para poder avaliar o pós-operatório, se teve infecção, se não teve, etc. Então, a fila ela é guiada pelo SAM. E essas do SUS Fácil é diferente do SAM. O SAM atende só o município. É um órgão do município, na verdade. O SAM é o Serviço de Autorização Médica, né? Esse SUS Fácil, ele entra quando o paciente está no hospital e a cirurgia é de alta complexidade não é feita no hospital, não tem condição, aí é solicitada a transferência para algum hospital. Então, de vocês é muito mais rápido. É o paciente que está internado, né, no SUS Fácil. Ele está internado, precisa ser relocado para outra unidade para resolver o problema dele, aí entra nesse SUS Fácil. Aí eles vão vendo em termos de leito, disponibilidade de leito, de prioridade, de urgência, né? E assim, o diferencial que a prefeitura ela tem feito algumas parcerias com hospitais fora, tipo Caratinga, Bom Jesus do Galho, mas alguns pacientes que têm mais comorbidades, pressão alta ou mais idoso, eles não podem fazer cirurgia nesses locais. Então, eles vão fazer a cirurgia com a gente. A maioria dos nossos pacientes, eles são de comorbidade. A gente geralmente faz uma reserva de UTI, porque é um paciente mais idoso, um paciente mais complicado, que precisa de fazer cirurgia. Então, a maioria deles tem uma reserva de UTI na retaguarda, para se precisar. A maioria não precisa, mas a gente tem essa retaguarda. Eu queria saber, o doutor falou que atender pacientes SUS é gratificante, que eles são grátis. Queria que você contasse a história das cartinhas que vocês recebem lá, as cartinhas de gratidão. É legal. O bloco tem muita história, né? A gente tem cartinhas de gratidão, a gente ganha doce, ganha bolo, é um ambiente muito agradável. E, recentemente, um paciente internou e queria casar com a técnica de enfermagem lá. Falou que ia casar com ela, ele muito simpático. Depois eu fui visitar ele no leito, a mulher dele estava do lado. Disse, você estava querendo casar com a Marlene, né? Muito bem. Aí ele ficou todo envermelhado. Mas, assim, é muito legal. A gente tem a oportunidade de fazer um trabalho humanizado, né? A equipe é muito sensível, todo mundo é muito sensível a essa dificuldade, a essa necessidade do paciente. Porque quando ele chega no bloco, ele já bateu em muitas portas, tem muito tempo que ele está tentando operar. Ou então, a situação da urgência é uma novidade. Você tem uma dor de barriga e vai operar, todo mundo assusta. Então, todo mundo entra lá com muito medo, com medo da anestesia, né? E aí a gente tem que dar esse suporte para poder ele ter um processo tranquilo, para poder passar segurança. E tem tido muito retorno bacana. E a gente vibra muito quando a gente tem umas situações. Teve uma situação de uma paciente que teve uma síndrome de Fournier que era grave, ela precisava de uma cirurgia de urgência, foi uma cirurgia muito grande, muito complexa, né? Aí a gente fez a cirurgia, ela foi para a UTI e ela saiu muito bem, obrigada, muito feliz. E a gente ficou assim, muito feliz ela ter saído, assim, como se nada tivesse acontecido. Em pouco tempo, em menos de uma semana, coisa assim, ela já tinha. E se não tivesse sido feita essa intervenção, ela tinha morrido. Se fosse esperar, transferir para outra instituição, às vezes não tem vaga, demora para ir, às vezes
o quadro agrava, né? Aquela amputação, você lembra também daquele rapaz que amputou? Ele estava com um processo inflamatório muito grande, estava na UTI, a gente não sei se ele vai sobreviver, mas a última chance dele é essa. E ele saiu bem, outro dia ele foi lá consultar. Então, assim, é muito bom a gente ver o resultado do serviço. Que bom. Quais são os maiores desafios éticos que vocês enfrentam lá? Se é que existem esses desafios. Mas a questão de, às vezes, tem paciente, a maioria dos pacientes são gratificantes, eles têm o retorno positivo, às vezes um ou outro, às vezes não tem, né? Às vezes não seja do jeito que é, mas não temos muito problema com essa parte ética, senão entre a equipe, assim, não tem muita coisa, né? O O ambiente é bem tranquilo. O ambiente ainda é um ambiente começando, não são muitos funcionários, então assim, está bem familiar o ambiente, sabe? Nós não temos muito problema. Existe paciente que rejeita, porque é igual ela citou, você está com a dor de barriga e tem um laudo para cirurgia, né? E tem que ser rápido, porque está de urgência. Às vezes tem, só que aí você tem que explicar para o paciente, né? Porque cirurgia de urgência você não vai fazer porque você quer, né? Porque precisa. Então, assim, você vai explicar para ele, falar, não tem como esperar, se você esperar vai piorar seu quadro, mais risco para você. Aí ele acaba aceitando, é muito difícil falar que não vai fazer, entendeu? É bem raro uma situação dessa, mas muitos ficam. Eu fui para o hospital com uma dor de barriga e agora saí operado. Então, assim, eles assustam, mas aí você explicando, mostrando para eles o motivo, eles acabam entendendo e fazendo tudo direitinho e no final o resultado normalmente é bom. Vocês percebem se tem preconceito com o atendimento do SUS? Existe? Preconceito a respeito de quem? Por ser um hospital do SUS. Os pacientes, você fala? Às vezes tem. Às vezes a gente escuta falando, mas assim, isso é questão de know-how, né? O bloco começou há pouco tempo, tem gente que fala assim, você vai operar aqui? Entendeu? Mas às vezes até porque não sabia que ele operava, porque é acostumado a ver algum conhecido foi para o hospital, teve que ficar não sei quantos dias esperando transferência. Então, assim, mas todos até hoje, ninguém falou assim, não quero ser operado aqui, pelo menos eu não tenho conhecimento Mas é legal ver a cara assim, deles, não é de rejeição, mas é de surpresa. Nossa, mas aqui é bonito, tudo tão arrumado, tudo certinho. Nossa, eles me trataram tão bem. É assim, eles assustam muito de ver a estrutura que a gente tem. Só não sabia que era assim, não. Coisa boa. Está atendendo só pessoas do município ou da grande região do Vale do Aço? Porque eu sei que muita gente da região, das cidades vizinhas, vem consultar aqui, né? Vai para a UPA daqui. Então, a urgência, a gente não tem como limitar isso, não. O paciente entrou na UPA e é cirúrgico, tem que fazer, não tem como negar o atendimento, é urgência, né? Mas a grande maioria dos pacientes, quando era letivo, era só dos munícipes mesmo, né? Eu acho que a grande maioria é os munícipes mesmo, mas a urgência, às vezes, entra paciente da região em volta aqui, sim. Ô, Cláudio, como é que é feito esse pagamento? Você sabe me responder assim, vem lá por exemplo, do município de Inhapim, aí o município tem uma contrapartida com o que é feito aqui, se for caso de cirurgia ou não? Fica tudo para a gente pagar. A gente que eu falo é o município. Não sei te explicar, não. Eu tenho um hábito de falar porque eu que estou construindo o bloco e tudo que eu peço e tal, eu não me envolvo com dinheiro. Eu não me preocupo com dinheiro, quem que vai pagar, porque eu tenho que focar. Ou eu cuido da assistência ou eu vou pensar em dinheiro. Então, geralmente, eu deixo essa parte de administração para o pessoal, porque senão eu fico doida. Porque se a gente for pensar, é complexo demais, né? Uma pessoa está morando lá perto de Valadares, vem, faz uma cirurgia aqui. É claro que pela universalização do serviço tem que ser atendido. Mas isso é muito complexo. Existem umas verbas de micro-região, macro-região, que o próprio governo estadual federal passa, entendeu? Que tipo compensa isso, sabe? Mas aí o pessoal do prédio vai saber te explicar com mais detalhes. Depois vamos chamá-los aqui. Tem que chamar o pessoal. Mas existem uns repasses desses. A regulação desses, pode te dar esse parecer. No próximo podcast, com a regulação. A cidade é referência da micro-região, então toda a região ali vem para cá, tem uma macro-região, vai delimitando os municípios. Entendeu? Porque se o paciente pensa assim, você está viajando, você precisa de atendimento. Tem direito a atendimento, né? Você está viajando, deu uma dor, apendicite. Você não é daqui, não posso operar. Então, assim, tem que ser muito bom, né? Esse atendimento tem que ser universal mesmo. Não só brasileiro, mas até de outro país, né? Estrangeiro, ele pode operar. Doutor, antes de ser coordenador aí do serviço lá do hospital, o senhor fazia exatamente o que lá?
atendia outras cirurgias em outros hospitais ou não? Não, eu já trabalho no hospital lá há mais tempo, porque a gente tem uma equipe de cirurgia já, que já tinha lá, mesmo não tendo bloco, a gente já tem uma equipe cirúrgica lá, para poder fazer alguns procedimentos menores que tem lá no hospital, para avaliar os pacientes cirúrgicos, qual é esse cirúrgico, então tem que encaminhar na época que não tinha bloco. Hoje, quando é cirúrgico, a gente encaminha para o bloco nosso mesmo. Ó, essa cirurgia tem condição de fazer aqui no bloco, essa não tem, essa tem que ir para outra instituição. Então, a gente já fazia isso lá, alguns procedimentos, a gente já ficava lá dentro já, então já tem alguns anos. E nesse tempo a gente já vem tentando montar esse bloco, né? Então, vários anos, então né? tem muito trabalho do senhor aí, da Cláudia, nessa tem inauguração. Muitos anos. Tem muita coisa para ser feita ainda. Você falou em desafio éticos. Eu acho que éticos não, mas a gente tem muito desafios. Só de ser SUS, a gente tem desafio todos os dias. Os processos de compra são lentos, é difícil comprar os materiais. E o bloco cirúrgico e CME são os setores mais caros do hospital. Os instrumentais são caros, são coisas específicas. Mudar o perfil do hospital, que era clínico, para cirúrgico, exige um trabalho não só dentro do centro cirúrgico, mas no hospital como um todo. As pessoas, as outras equipes precisam de entender qual que é o papel do centro cirúrgico, o que é do centro cirúrgico, como que cuida desse paciente cirúrgico. É um trabalho de formiguinha. Eu acredito que assim, a gente vai demorar pelo menos uns 5 anos para normalizar, para as pessoas olharem com mais naturalidade e entender o que é um centro cirúrgico dentro de um hospital. É tudo muito novo para todo mundo. Desde a gente que tem um pouco mais de experiência, né, Mansur? Que está lá, eu, o doutor Mansur, a gente guia, norteia as pessoas para a gente fazer o que é certo. Às vezes a gente pede uma mas precisa disso? Eu falei, precisa, não tem jeito, não dá para ser outra coisa. Ah, então tá. Então, assim, a gente vai guiando, é um desafio todo dia, para poder orientar, para poder pedir, tudo é muito caro. Muito treinar caro. Todo mundo, a equipe pegar internar, pegar know-how. Então, assim, eles têm muita boa vontade. A gente tem uma equipe com muita boa vontade, que quer operar, que quer fazer todos nós. E a gente tem até desafio para montar essas equipes. O bloco precisa de funcionar de segunda a segunda, precisa de funcionar 24 horas. Então, para construir isso, é demorado, não é fácil. Funcionar as 4 salas, tem muito ainda para funcionar as 4 salas ao mesmo tempo. Isso a gente sonha uma caminhada com isso. longa. Até funcionar 4 salas, nossa, Nesse muito ano já temos um número de quantas pessoas foram atendidas? Nós já fizemos mais de 700 procedimentos. Que coisa maravilhosa, gente. E assim, muito, a gente procura muito, faz o que isso aí dá praticamente 2 por dia nesse um ano. Teve dias desse cirurgião, o Hudson, nós fizemos 8 procedimentos em 4 horas. Que é debridamento de ferida, amputação de dedo, e aí vai. Nós fizemos 8 procedimentos de manhã. Põe o paciente, tira o paciente. Então, assim, e a gente vai fazendo. A gente precisa de fazer, sabe? É muito bom a gente ver o resultado. A gente que trabalha no SUS, a gente gosta do que faz. Apesar da fama, não faz nada e tal, a gente constrói muita coisa, a gente faz muita coisa boa. E faz com muito esforço, porque não é fácil. A limitação, né, monetária, a dificuldade de conseguir as coisas, não é fácil. Então, tudo para a gente lá é precioso. Todo o material que tem lá é precioso. Todo o RH que tem lá é precioso. O espaço que a gente tem ali é precioso. O pessoal brinca muito e fala, o bloco, eu falo que é meu. É tudo meu, mas é tudo nosso. Tudo foi difícil de conseguir. A gente tem que dar valor, porque a população tem. E as pessoas que precisam de operar lá, só tem a gente para operar. Não tem outro lugar para elas operarem. Elas precisam de operar com a gente. Então, a gente precisa de cuidar deles. Melhorar cada vez mais o bloco para fazer cada vez mais cirurgias, mais tipos de cirurgias, né? Os nossos cirurgiões têm o maior know-how, são cirurgiões ótimos, os anestesistas são ótimos, são pessoas com experiências, não tem ninguém novato. São pessoas, né, com nome, o doutor Hudson, o doutor Anderson, a doutora Maria Clarice, Cecília. O senhor está na rede há quanto tempo, doutor? No concurso tem 7 anos, se não me engano, se não estiver enganado, tem 7 anos, mas eu fiquei 2 anos antes na UPA, trabalhando na UPA, então tem 9 anos. 9 ou 10 anos, eu estou meio perdido aqui, mas 9 ou 10 anos trabalhando para a prefeitura.
Uhum. O tempo passa rápido. Passa rápido. Eu fui quando curiosidade, né? Quando eu voltei para a região, que eu fiz residência fora e tudo, voltei para cá, eu entrei no Hospital Municipal, era contrato ainda, aí eu fui para a UPA, foi quando abriu a UPA. Se não me engano, 2014, 13, 14. Quando eu entrei. Eu acho que eu fiquei 1 mês e 20 dias no Municipal, aí fomos para a UPA. Aí ficamos 2 anos na UPA e depois eu até saí um pouco da prefeitura e depois voltei no concurso. De medicina o senhor tem quanto tempo? Porque médico já tem uma jornada... 2007. Vou fazer 20 anos daqui a 3 anos. 2 anos, né? Daqui a 18, né? 18 anos, né? Fazer 18 anos. Todo dia um aprendizado, né? Isso. Fiz 4 anos de residência, depois fiz um mestrado em cirurgia e estamos aí na luta. O senhor dá aula também? Sou professor da faculdade aqui. Pelo título, né? É. O senhor leciona cirurgia geral lá. Isso, sou professor de cirurgia da faculdade de medicina aqui. Muito legal. Eu deixo espaço para vocês completarem com alguma mensagem, com o que vocês desejarem. Não, eu quero agradecer, né, o espaço, porque quanto mais visibilidade, talvez mais força nós vamos ter para crescer cada vez mais o bloco, que o bloco está precisando ainda crescer mais. A gente sabe que é lento, mas estamos indo na luta, estamos indo aí devagarzinho. Eu acho que é isso, né, Cláudia? Agradecer mais a oportunidade mesmo de divulgar o bloco. Falar que o bloco existe, apesar da gente estar fazendo uma gotinha no oceano, né, do tanto de coisa que precisa ser feito, a gente está fazendo o máximo que a gente pode. E é importante essa gestão, sem querer, né, bajular, mas um diferencial muito grande, né? O Alisson tem apoiado muito em questão de material, de RH, e a gente vê que quer fazer e que precisa de pessoas que brilhem os olhos para poder fazer. Alguém tem que vestir a camisa. Os nossos cidadãos, os nossos munícipes precisam dessa solução rápida. É satisfatório, é prazeroso ter uma pessoa precisando de operar e que é atendida de imediato, com carinho, com respeito, com qualidade, né? E a gente está lá, torcendo para dar tudo certinho. Eu de cá sinto esse amor de vocês. Citando o Alisson, está com a gente desde o início, né? Vários cargos que ele já... Ele é servidor de carreira também, não é? Ele, vários, já foi, já saiu, já voltou. Igual a gente já ajudou a montar, já saiu, já voltou. Porque mexer com isso é difícil. Mexer com as coisas é muito difícil. Tem dia que a gente estressa, ele, não, calma, vai dar certo, vou resolver. Então, a gente precisa. O apoio da gestão é muito bom. A gente está caminhando porque a gente tem respaldo. É legal. A comunidade agradece, né? A população agradece. É isso aí. Obrigada pela presença de vocês. Voltem quando precisarem, quiserem falar mais sobre o bloco ou qualquer outro assunto. Quando a gente for implantar robótica, né? Ai, tá animada, a gente pode até fazer cirurgia por vídeo, sabia? A gente tem o material para fazer cirurgia por vídeo lá. Nós temos um equipamento lá. Quando montou o bloco, eu falei, não, eu quero minhas colés por vídeo. Aí a gente tem, falta só uma pecinha para a gente fazer. Aí agora eu estou vislumbrando a robótica. Eles estão rindo de mim, mas a gente vai conseguir. O senhor já faz cirurgia por vídeo, doutor? Sim, a gente faz. A maioria que a gente faz é por vídeo. Na rede privada é tudo vídeo, quase. Aí tem só um cortezinho, né? Diferente, são não é? furinhos, né? São pequenos furos, né? O pessoal chama de laser na rua, mas não tem nada de laser. São pequenos furos, né? É muito melhor para o paciente. Muito melhor. E aí, nosso bloco lá, daqui pouco tempo, nós estamos fazendo boa parte das cirurgias lá por vídeo também. Aí, ó, tá vendo? Já tem uma pauta para daqui uns dias. Não, se Deus quiser, vou te dar muito assunto ainda. Que bom. Pessoal, esse tem sido uma rotina aqui. Nós vamos fazer uma série de podcasts para quem nos assiste, nos acompanha, tenha conhecimento da saúde do município. Hoje ficou bem claro, né, do quanto é importante, é fundamental o município já estar realizando suas próprias cirurgias, um passinho de cada vez, vocês me deixaram transparecer isso. Da regulação, da autorização até o atendimento na ponta, tem um caminho burocrático aí, não é isso? Isso. A ser seguido, a ser autorizado. Depois tem o profissional que o município já tem, que é excelente no que faz. E ter paciência, né? A gente também tem que ter paciência e ficar do lado dos profissionais, que eles são nossos anjos na terra. Obrigada, pessoal. Voltem mais vezes, tá bom? Esse é mais um CMI Podcast. Continue ligado com a gente. Tchau, tchau.